Boa noite, amigos e amigas. Seja muito bem-vindo a mais um programa Superação. Hoje nós vamos bater um papo com ele, que é empresário, petropolitano. E quando eu fiz o convite, eu gostei muito da resposta. Ele me disse que tem 54 anos de superação para nos contar. Está aqui com a gente, quero agradecer a presença de Giovanni Becker, empresário do ramo de construção, da Articons, uma empresa que está há 21 anos no mercado. Como empresário, é uma superação por dia, né, Giovanni? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a participação no seu programa, o convite, e estou à disposição de vocês aqui para contar as superações. É isso aí, Ângela. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para a gente ouvir um pouquinho a história do Giovanni, que tem, com certeza, muita coisa para agregar na nossa vida. Eu fiquei curiosa para saber, eu, assim como vocês, conheço bem pouco da história do Giovanni, alguns de vocês, né? Deve ter gente aí que conhece bastante o Giovanni, mas eu acredito que seja surpresa a história dele para muitos de vocês. E para mim também não é diferente. Eu sei alguns temas assim que ele vai nos contar, mas eu estou curiosa para saber também, sabe, Giovanni? E aí, quando você me falou que são 54 anos de histórias de superação, eu imagino que a primeira, então, começou quando você nasceu, é isso? De fato. Então, conta para a gente como é que foi isso. Sem dúvida nenhuma. Bom, eu não me lembro, né? Mas, na verdade, já houve uma superação que, logo que eu nasci, eu fui colocado na porta de uma casa, né? Ali envolto a uns panos, e, de repente, a minha mãe mesmo, que me criou, que é a minha mãe, ela abriu a porta e me viu ali no chão, chorando e tal. E aquele momento foi uma superação, porque até então eu não tinha nenhum lugar para dormir, né? Embora recém-nascidos. Você foi deixado na porta da casa de uma família petropolitana. Exatamente. Uau! E minha mãe tinha, na época, 20 anos, tinha acabado de casar, e era novinha, inexperiente, e, de repente, viu... Ela queria muito ter um filho. Ela falou assim, puxa vida, eu queria tanto ter um filho, né? Mas ela sabia que ela ainda tinha que engravidar, essa coisa toda, que ela tinha recém-casado, né? Uhum. E, de repente, estava ele prontinho, ali, embrulhado, ali na porta de casa. História de novela. Com certeza, enviado por Deus, assim. Bom, aí Meu Deus. ela pegou aquela criança, e meu pai estava trabalhando naquele dia, e ficou sozinha dentro de casa e falando assim, e agora, né? E quando chegou no final do dia, falou assim, olha, ninguém mais tira de mim. Aí chegou meu pai e já contou para ele, assim, eu vou logo te contar uma coisa que aconteceu aqui e eu vou te dizer, eu vou ficar com ele. Assim, mas ele quem? Aí, assim, a criança. Que criança? Assim, mas olha lá, na cama, temos um bebê. Assim, mas como? A gente acabou de casar e já aparece um bebê? Sim, encontrei hoje de manhã na porta de casa. E ele? Aí falou assim, bom, e aí, o que vamos fazer? Eu disse, não, vamos ficar com ele. E você trata de registrar. Olha só. Naquela época, eu fico engraçado a gente escutar uma história dessa, né? Porque naquela época não tinha celular, não tinha nada disso. Com certeza ele só ficou sabendo quando chegou em casa, né? Com certeza. Se fosse hoje em dia, a pessoa já ligava no celular desesperada. Já mandava uma foto, mandava uma foto da criança, mandava um vídeo. Mas o interessante dessa história, que nós estávamos conversando antes, que o que Deus tem a ver em toda a minha vida e a superação, né? Então, mesmo quando a gente não conhece Deus, Deus está cuidando da gente. Então, Giovanni, você me disse que aos 33 anos você teve a sua experiência com Deus. E como foi? O que marcou? Olha, isso aconteceu assim, que eu estava lendo a Bíblia e me veio à mente, pensei, deixa eu ver aqui, a data do meu aniversário na Bíblia. Como assim? Eu peguei o Salmo 27, versículo 10, que é 27/10. Assim, será que tem alguma coisa aí interessante? E tinha. No Salmo 27, versículo 10, está escrito, se teu pai e a tua mãe te abandonar, eu te acolherei.
Olha só. Uau! Que milagre, hein? Nossa, Deus, que Eu lindo. até... Mas eu continuei ainda, porque, poxa vida, tudo bem, essa data bem interessante, né? Mas e o ano? Será que tem alguma coisa? 66 tem bastante tempo, né? São 54 anos. 66, o que 66 representa? Os livros da Bíblia. Coisa São linda. 66 livros. E ali você se sentiu ainda mais amado. Sim, falei, eu estou nos planos de Deus, né? Tem muita coisa ainda para mim descobrir. E Isso de aí. fato, né? Isso aí, eu vejo na vida dele, uma coisa que me chama a atenção desde o momento que ele começou a falar, que tem aquele, não é nem ditado, né, mas uma fala bem popular, que nós temos a opção de ver o copo meio cheio ou meio vazio, de acordo com a nossa perspectiva. E durante o pouco tempo que a gente está conversando, em várias falas suas, eu vejo que você escolhe, você decide, você configura a sua mente para pensar sempre no copo meio cheio. Sim. Né? A gente vê assim, quando ele conta a história dele bebezinho, e eu estou falando isso para a gente aqui, nesse bate-papo, porque a ideia do programa, Giovana, é justamente a gente extrair chaves, princípios que nos ensinem a viver e aplicar esse princípio em todas as áreas da nossa vida. Né? E um princípio que fica aqui é essa questão do contentamento, da gratidão na vida dele. Quando ele conta a história dele, que ele foi deixado na porta, ele poderia... Aí ele foi falar da mãe. Eu imaginei que ele fosse falar da mãe biológica. Ele falou da mãe de verdade, que é a mãe que criou ele. Por quê? O que isso tem a ver com a perspectiva do copo meio cheio? Ele focou na mãe que o amou. Enquanto outros poderiam contar a mesma história focado na rejeição, que é um ato de rejeição. O Giovanni escolheu, não só na fala, mas no brilho dos olhos, na expressão corporal, focar na perspectiva da bênção. Isso é uma chave para a gente, né? Com certeza. E esse fato, eu sempre conto, às vezes as pessoas me perguntam, puxa, você não fica triste, não se emociona? Eu falei, não, foi uma grande alegria que eu descobri, porque tudo isso para mim foi uma bênção, foi algo maravilhoso que aconteceu. Mas deixando assim, falando assim, poxa, a mãe, como você falou, a mãe que te amou, a que me criou, de fato, ela é maravilhosa, minha inspiradora, ela até hoje, ela é uma mãe maravilhosa, mas entender que essa mãe que me deixou, vamos dizer assim, ela também não é assim uma pessoa má na história. Ela, na verdade, é a única vítima da história. Porque eu não fui vítima da história. Porque eu logo estava ali nas mãos de Deus, fui acolhido, fui para uma família maravilhosa, espetacular, me orgulho e sou feliz, sempre fui por essa família. Mas quem foi realmente a vítima foi essa mãe que perdeu. Porque ela foi abandonada na ocasião, era uma mãe solteira, né? Ela foi não só abandonada pelo namorado, como foi expulsa de casa pelos pais. Ela foi jogada na rua, ela sofreu um forte trauma, que ela foi encontrada no mato, chorando, sem saber onde estava. Então, ela foi acolhida por uma pessoa, uma assistente social, que a levou para um orfanato, que a cuidou dela, que ela teve traumas assim, psicológicos profundos, que era uma menina na época de 18 anos, e que, ao nascer, ela não tinha menor condição, ela nem de criar um filho, ela não estava em condições psicológicas de se cuidar. Então, aí, neste orfanato que teve a ideia, quando nascer, no dia que nascer, a gente temos que arrumar já uma mãe para cuidar. E sabendo já, por alguma razão que eu não lembro, não sei bem a história, mas sabia que minha mãe tinha acabado de casar, e o sonho dela era ter um filho, era né? É natural, né? E foi lá e me colocou na porta da casa, mas uma semana depois ela apareceu para contar a história, e fizeram ali um acordo de ninguém contar para ninguém e ficar tudo na mesma história, né? E um fato bem engraçado é que nós mudamos 33 vezes, porque a minha mãe toda hora mudava de casa, sempre com medo que ia aparecer ela alguém aparecesse de novo. que ia aparecer para me levar de volta. Até hoje, minha mãe hoje está com 75 anos,
ela de vez em quando, eu acho que eu vou mudar. Eu falei, não, mãe, não precisa mais. Ninguém vai me vir buscar. Ninguém vai querer. Então, é só deixar assim, que às vezes a gente pensa assim, puxa vida, que mãe terrível, que largou, que abandonou o filho, que foi largado. Não, não foi nada disso, não. Ela foi a única vítima dessa história, única sofredora. Eu tenho uma perspectiva, assim, e é lindo a sua fala, né? E a sua história, que é algo que ajuda muito a gente a ressignificar os pais. Eu vejo que hoje muitos conflitos, eles nascem, muitos problemas de identidade, eles nascem por uma questão mal resolvida com os pais, né? Sim. E algo que eu ouvi uma vez que foi libertador, assim, entender isso, e foi entender que os nossos pais, eles não nos devem nada, porque eles nos deram o presente maior que alguém pode receber, que é a vida. Então, por pior que um pai ou uma mãe possa ser, a gente que vai estar sempre devendo, se a gente for colocar assim, porque a vida que nós temos veio dele. Deus usou essa pessoa para nos trazer a esse mundo. Então, eu acho que é um pouco disso que você está falando, essa gratidão a Deus pela vida dela, porque ela te deu a vida, né? Sem dúvida nenhuma. Eu tive a oportunidade, aos 28 anos de idade, conhecer não a verdadeira história, a história de fato contada pelo outro lado. Porque quando foi aos 7 anos, a minha mãe contou essa história, né? E para mim foi meio assim, triste, traumático, né? Saber que você não era um filho legítimo e tudo. Mas minha mãe me contou já com o cuidado de me preparar, porque poderia saber por uma outra pessoa, né? Então, ela já me fortaleceu naquele momento. Mas, quando foi aos 28 anos de idade, foi uma tremenda coincidência, no local que eu fui trabalhar, até nessa empresa em que eu trabalhei 14 anos, e uma menina, ela perguntou, de onde você é? Você nasceu aonde? Assim, eu sou de Petrópolis mesmo, tal. Mas eu comentei assim, mas, na verdade, eu nasci no bairro tal, eu falei o nome do bairro. Ela falou assim, mas eu sou de lá. Minha família toda é de lá, fomos criados lá. Aí eu contei essa história para ela. Ela falou assim, olha... Conheço a sua história. Eu conheço não, mas eu sei quem conhece. A minha avó, porque a minha avó foi uma assistente social nesse local e ela conhece a vida de todo mundo. Eu não vejo a hora, eu vou sair daqui e vou correr para conversar com ela. Isso era numa sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, ela veio de manhã bem cedo, correndo, falou assim, eu preciso conversar contigo. Eu descobri, porque até então eu não sabia de nada, porque eu nunca procurei nada, na verdade, não tinha dúvida, eu estava super tranquilo na minha vida, estava resolvido, tudo tranquilo, e ela me contou assim, olha, eu conheço tudo, conheço quem é a sua mãe, eu conheço toda a sua história, é incrível, isso aconteceu há tanto tempo atrás, foi a minha avó assistente social que achou a sua mãe e começou a contar toda essa história e de fato, acrescentou apenas detalhes, né? Mas tudo que eu sabia foi só confirmado, só apenas... E acabou que essa história não teve fim enquanto não conheci de fato a minha mãe genitora, né? E foi um encontro muito bom. Para mim, assim, não foi nada libertador, não foi apenas curioso. Eu confesso que não tive aquela emoção, aquele sentimento, mas eu achei muito importante, porque ela estava, de fato, muito sofrida. Muito. Aqueles 28 anos para ela, foi como se ela estivesse numa prisão, que ela não conseguia se libertar. Talvez ela não tivesse se perdoado, né? Não, ela já estava casada com 4 filhos. E até uma das filhas falou que não entendia por que a mãe dela estava sempre chorando. Ela chorava por nada e a gente nunca conseguia entender. E agora a gente entendeu o porquê. E ela me pediu, assim, muito perdão. Eu falei assim, perdão de quê? Falei com ela, perdão? Eu não tive problema nenhum, para mim foi ótimo. Eu acho que não há que perdoar. Se você se sentir que tem que ter o perdão,
tudo bem, mas eu não vejo motivo nenhum para te perdoar, porque minha vida é maravilhosa, minha mãe é maravilhosa, tudo maravilhoso. Agora, acho que você que precisa saber que foi tudo bem e que você não teve culpa de nada. Você foi vítima de uma história. Você foi abandonada pela família, você teve todas as consequências de realmente uma vítima. Então, ela falou assim, você acha isso? Você não tem certeza absoluta? Absoluta, não tem. Você não tem raiva de mim? Deve ter tirado um peso dela, Sim, né? você não tem assim um rancor, assim, mas de jeito nenhum. Eu conheço a história. Eu aprendi essa história. Eu sempre pensei o seguinte. E o fato de eu estar me encontrando com você aqui é para te dizer isso, que você é uma boa pessoa, tanto que criou uma família de filhos bons. Você tem uma boa pessoa. E eu só acho que confortei ela naquele momento, e naquele momento ela teve uma libertação. Então não fui eu, foi ela. Então a maioria das pessoas tem o trauma porque exatamente veio um copo vazio. Ah, que me aconteceu isso? Sempre com aquele vitimismo, né? Por que me aconteceu isso? Por que foi isso? Não, tem que ver o lado bom da história, porque quando Deus bota a mão, tudo é maravilhoso. Amém. 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 Que linda a história. Muito Lindíssima linda. a sua história. E agora eu quero começar com a pergunta inicial que eu faço em vários programas. Porque, como você falou, 54 anos de superação, com uma história dessa, e dá vontade de a gente encerrar o programa aqui, dar tchau e ir embora. Sim. O que é superação para você, Giovanni? Bom, de forma literária, né, sabemos que superação é transformar o que é ruim em bom. Então, tudo que vem de ruim, ele não vem totalmente ruim. O que vem é realmente uma oportunidade de você fazer um novo e uma coisa boa. Porque eu sempre tenho uma questão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus nos ama, será que Ele faria tanta coisa ruim? Será que Ele permitiria que a gente tivesse tanta coisa ruim? Não. Ele está dando a oportunidade de a gente conquistar coisas boas. Então, o que aparentemente vem de ruim é algo bom na sua vida. É uma questão de ponto de vista, né? A minha própria história, eu poderia ser uma pessoa traumatizada, porque, na verdade, eu fui abandonado, que tive muito sofrimento, que minha vida foi um sofrimento. Eu começo a contar e ser vítima e acaba acostumando também a só ver coisas ruins. Sim. Eu creio que não só acostumar, como é como se a gente configurasse o nosso cérebro, a nossa mente, a ver sob aquela perspectiva, né? E o contrário do vitimismo é o protagonismo. Às vezes a gente pode achar que é a coragem, que é ser corajoso, mas eu acho que é o que é o protagonismo? É você agir apesar do medo, é você agir não configurado, não, de usar essa palavra, setado, né? Mas é aportuguesando um termo em inglês, né? Pela circunstância, né? E a gente vê, pelo que eu sei da sua história, hoje você é um empreendedor, hoje não, né? Tem uma empresa já de 21 anos de história e você é protagonista. E essa mensagem que você deu agora, esse texto bíblico que você trouxe, ele é chave. Igual a gente está fazendo de trazer chaves para as pessoas, né? Ele é uma chave de encorajamento pessoal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele continua. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não dará juntamente com ele todas as demais coisas? Certamente. E a Bíblia fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, isso é uma chave de dizer assim, eu posso ter perdido essa batalha, mas a guerra eu vou ganhar porque Ele é comigo. Então, se a minha empresa quebrou, vai ser uma oportunidade de fazer uma nova, porque eu estou vivo e tenho saúde. Se eu adquirir essa enfermidade, eu creio que em Jesus eu serei curado. E assim a gente vai tomando posse das promessas bíblicas. Conta para a gente mais alguma situação que você vive hoje que era improvável e você fez ser protagonista. A Ângela te fez uma pergunta antes das câmeras serem ligadas. Não sei se você ainda lembra. Sim, eu estava
A gente estava conversando aqui, né? E a empresa do Giovanni é uma empresa de construção, né? E aí eu perguntei se essa era a formação dele, né? Se é a formação, sempre foi o sonho dele, se surgiu do nada, de como foi iniciar uma empresa na área de construção. Se você já vem dessa área de construção, ou foi uma coisa totalmente nova na sua vida, né? Foi totalmente nova na minha vida, que veio também de um trauma. Tudo é superação. Eu trabalhava, na verdade, numa grande empresa e eu tinha planos que antes do ano 2000 eu já teria minha própria empresa. E eu vim escolhendo vários ramos, né? E passou no meu caderno ramo de alimentação, ramo de moda, ramo de carros, enfim, eu pensei... Você fez uma tanto, lista? Fiz uma lista imensa e, com certeza, não tinha na lista o ramo de construção, porque eu tive um trauma muito grande quando eu fiz uma obra na minha casa e aquilo não foi conforme eu esperava, ficou muito além do tempo. Isso foi quando? Isso, bom, o trauma que eu tive foi em 97, tá? Mas eu já estava com planos de ter uma empresa. E o que aconteceu? Eu estava, uma ocasião, nos Estados Unidos, já por essa empresa, e eu vi uma construção muito próxima de onde nós estávamos hospedados. E o que aconteceu? Eu falei, puxa, se tivesse esse tipo de construção no Brasil, eu não teria passado por esse trauma. Olha só que bacana, os 26 dias eles construíram uma casa. E eu pensei, por que não, né? Ter esse sistema no Brasil. E eu comecei a pesquisar. E aí que surgiu a Articons, né? Que é uma empresa inovadora que constrói um sistema seco, um sistema americano. Nós temos uma tecnologia da própria fabricação, que é uma outra história de superação também, que todo o nosso equipamento é um equipamento neozelandês, que é único ainda na América Latina. Então, assim, uma inovação em cima de outra que surgiu de um trauma, né? De algo ruim que aconteceu na verdade. E aí eu acabei entrando no ramo da construção, comecei a estudar sobre isso, e estamos aí há 21 anos, já construímos mais de 150 casas pelo Brasil, entre outras obras, né, como shoppings, cinemas, igrejas, né, construí algumas igrejas no Espírito Santo, em Vitória. Então foi assim, viajei pelo país, e eu continuo com a empresa, apesar de tudo. Mas o interessante que, voltando à minha história profissional, que tudo a gente tem que ver do lado positivo, né? O meu início profissional foi aos 10 anos de idade. Olhando para trás, rebobinando a fita. Rebobinando, porque eu lembro que a minha mãe... bom, uma outra parte de superação da história também, que eu perdi meu pai aos 5 anos de idade. Então, minha mãe ficou sozinha com os 3 filhos para cuidar. E não foi fácil, né? Então, essa outra superação na luta. E eu via minha mãe trabalhando dia e noite, usando o termo dia e noite, né? Porque ela tinha que cuidar de tudo para cuidar da gente. E eu lembro uma ocasião que ela chegou para a gente, olha só, falou assim, olha, eu não sei como vamos fazer para pagar o aluguel esse mês, porque costura para mim não apareceu, e ninguém para cortar cabelo, porque ela era cabeleireira e costureira, fazia os dois. Não, ainda é. E eu falei assim, qual o problema, mãe? Não temos dinheiro para pagar. E estamos com um problema sério, e eu não sei. E eu com 10 anos de idade, ela contando para mim. Eu falei assim, não, mãe, não se preocupa não. Esse dinheiro é fácil, a gente trabalha e consegue. Ela falou assim, mas como você não trabalha? Você só tem 10 anos de idade? Eu dou um jeito. Eu estava louco para trabalhar, porque meus primos estavam trabalhando numa fábrica de picolé, que tinha sido montada perto de casa. Você estava doido para tomar o picolé, né? Também. Mas eu queria trabalhar também, mas só que minha mãe não deixava, até porque eu tinha que cuidar da casa, cuidar dos meus irmãos, eu sempre ajudei dentro de casa. Trabalho nunca faltou. E aí foi a oportunidade. Ela me deu assim mesmo ela não querendo, mas eu fui e comecei a vender picolé.
E naquela semana que eu vendi picolé, eu consegui o dinheiro do aluguel todinho. Olha que benção. Uau! Eu cheguei com dinheiro para ela, falei assim, mãe, daqui, eu não te falei. Assim, como é que você conseguiu esse dinheiro? Me conta tudo aqui. De onde veio esse dinheiro? Falei, mãe, da fábrica de picolé. Mas eu não te falei que eu não queria, você ia... Assim, mãe, mas a gente precisava de dinheiro. Eu não te falei que a gente é só trabalhar? Você falou, é. Aí eu fui lá e trabalhei e consegui o dinheiro. Que Está aqui legal. o dinheiro do aluguel. Assim, mas agora a senhora deixa eu trabalhar mais uma semana, porque eu preciso de um dinheiro para mim. E assim começou, aprendi que a vida, não existe nada fácil. Você tem que trabalhar e você tem que empreender. Oportunidades não faltam. Você tem que estar sempre empreendendo e construindo e superando. Então, a minha vida, desde criança, foi assim. Eu sempre vi em tudo uma oportunidade de melhorar. Não só a minha vida, como a vida dos outros também. A gente nota isso quando você conta o testemunho de que quando você chegou lá nos Estados Unidos, você viu uma oportunidade. Mas eu creio que antes da oportunidade de um negócio, né, de um business, você viu a solução para um problema que você tinha vivido, como você contou do trauma, Sim. que você contou que não queria nem pintar mais a casa, né? Não, se eu tivesse que pintar a casa, eu mudaria de casa. E, na verdade, grandes negócios são encontrados a partir de problemas, né? Sim. Quando alguém olha para o problema, questionando e buscando uma solução para aquele problema. A gente vê isso as startups hoje, né? Por que a Uber existe? Por que a Airbnb existe? Porque eles viram problemas, né? O problema que as pessoas tinham com relação a se locomover, que às vezes a imprevisibilidade de um trajeto, você nunca sabia quando você pegava um carro aqui, quanto você pagaria no final do destino. Enfim, essas startups vêm, entre outras, né, para trazer solução. E você já tinha essa mentalidade antes de estar na moda. É verdade. A gente conversou na semana passada também do programa anterior. A pessoa que veio aqui, a Ju Lamas, ela contou também dela se encontrar no chamado dela, na profissão dela de consultora de moda, a partir da dor de uma pessoa que falou que com ela. Então, assim, quando a gente tem essa mentalidade, aí eu trago outra chave, gente, para a gente passar a olhar os problemas, se esse problema está ao meu redor, ou se esse problema faz parte aí, eu estou passando por esse vale, por esse problema, será que Deus não quer me usar, não quer me levantar, não quer usar os dons e talentos que já existem dentro de mim, para que eu seja um agente de transformação, um agente de solução? Né? Eu acho que é uma chave que pode ajudar muita gente que esteja passando por um problema a se questionar, fazer a pergunta para si, né? Eu gosto de fazer pergunta antes de dormir. Faço a pergunta, falo, Espírito Santo, aí eu falo. E aí, às vezes, acordo com a solução. Então, se a gente vê que aquele problema não vem para nos matar, não vem para nos destruir, porque existe um Deus que zela pela nossa vida, quem sabe aquilo ali pode estar fazendo da gente um grande Davi, né? Sim. Que o rei Davi é conhecido hoje porque ele se levantou como alguém que não aceitou a condição de um gigante que não tinha aliança com Deus afrontar o povo de Deus. Se ele tivesse visto isso como um problema que veio para destruir, ele tinha ido embora, entregado a marmitinha dele e vazado. Enquanto isso, ele assumiu, ele se viu como parte da solução. E a gente vê isso na sua vida, nesses 3 testemunhos que você trouxe para a gente. E, assim, eu queria que você contasse um pouco para quem está em casa e para a gente aqui, que também está sendo muito abençoado com a sua história, Giovanni. Eu gosto de dizer que ser cristão é um estilo de vida. Porque é como eu vivo o evangelho, é um estilo de vida. Não é um relacionamento com Deus que a gente busca aos domingos ou que a gente dobra o nosso joelho quando está precisando de um milagre. Mas eu vejo o evangelho como uma boa notícia que a gente recebe da parte de Deus, do amor de Deus. Que o evangelho é descobrir o quanto Deus nos ama, que ele não é um Deus bravo, que está querendo que eu faça tudo certo, mas que ele é um pai amoroso. De que maneira você vive o evangelho no seu dia a dia?
Uma vez eu ouvi uma pergunta assim, qual é o dia que você reserva para o Senhor nosso Deus? Eu digo, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, enquanto eu respiro, antes de dormir ou levantar, porque se nós somos criados por Deus e filhos de Deus, a nossa vida é de Deus. Então não há um dia para Deus, a nossa vida toda é para Deus, né? E isso que eu vejo na minha vida, eu não tenho um momento para Deus, eu tenho uma vida inteira para Deus. Aonde eu estou, se eu estou andando na rua, se eu estou em casa com a família, se eu estou no trabalho, se eu estou fazendo algum trabalho para alguém, eu estou fazendo como quem faz para o Senhor. Todo o trabalho que eu faço, eu sempre falo, é como se Deus tivesse me pedido para fazer aquilo. Se Deus tivesse te pedido para fazer alguma coisa, como você faria? Então, tudo que você faz, você tem que fazer como se faz para Deus. A Bíblia fala isso, né? Sim, e isso é bem interessante que, ao longo do tempo, as pessoas perderam muita gente talentosa, perderam essa motivação de viver, até mesmo de empreender, porque acha que as pessoas de sucesso já nascem com sucesso. As pessoas grandiosas já são grandiosas, mas não, é a fé, é acreditar em você, porque cada um de nós foi criado com sucesso. Sim, puxa vida, mas eu não, assim, você sim, todos. Nós já nascemos com uma superação. Cada um de nós tivemos que lutar contra milhões. Sim. Cada um de nós já somos de sucesso, né? O próprio Salmo 139, ali diz que mesmo com seu corpo informe, e no meu livro, dia a dia, eu escrevendo a sua vida. Enfim, antes mesmo da gente vir a esse mundo, Deus já está escrevendo a nossa vida. E eu tenho certeza que escrito por Deus é uma vida de sucesso. Se acontece alguma coisa ruim e você não tem o sucesso que espera, eu atribuo a culpa à falta de fé a você mesmo. Mas também tem aqueles que, às vezes, se deixam levar por boatos, momentos ruins, aquelas coisas ruins. É importante você perseverar. Eu sempre digo, nada vence a persistência. Não importa o que te aconteça. Se não deu certo na primeira, vai dar certo na segunda, vai dar certo na terceira. Uma hora vai dar certo. Não importa quantas vezes. Essa questão da persistência mexe muito comigo, que eu me considero uma pessoa persistente. Tem muita coisa ainda que o Senhor tem que trabalhar em mim, muitos pontos de melhoria. Mas quando eu quero uma coisa, eu costumo ser bem persistente. E a gente precisa buscar um equilíbrio entre persistência e teimosia, né? Exatamente. E o limite ele é bem tênue, né? E enquanto você falava, me veio um texto de Romanos, capítulo 8. Na minha Bíblia, no título, está lá, sendo guiados pelo Espírito Santo, né? Então, eu creio que o que nos impede, o que faz com que a gente seja persistente e não teimoso, hoje eu creio que é a sensibilidade à voz do Espírito, que a gente precisa se permitir. Falo que o Espírito Santo é como se a gente estivesse dançando uma valsa e ele nos conduz, né? Para isso, a gente precisa se permitir. Porque se eu sou uma dama que trava o meu corpo, por mais que ele tente me guiar nessa valsa, a dança vai sair meio quadrada ali, né? Então, Romanos vai dizer para a gente que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, para a gente manter essa perseverança, essa persistência, acho que a grande chave para não se tornar um teimoso é ouvir a voz dele, né? Imagino que para o Giovanni, que é empreendedor, né, e no Brasil você também é empreendedora, né, manter-se por tanto tempo é uma persistência, é ouvir a voz de Deus, é saber lidar com as dificuldades, saber passar por cima delas e todas elas e estar sempre acreditando no seu potencial, acreditando nessa história de sucesso que Deus escreveu para você, né? Porque não é fácil, né? Olha,
Na vida profissional, eu tenho, de fato, até uma grande experiência, que eu não sei o nosso tempo, mas que podemos fechar nela, que para mim foi um marco, talvez o mais extraordinário de todos. Foi algo fantástico mesmo. Eu estava numa ocasião em casa e acabei recebendo uma ligação de um empresário em São Paulo que precisava de um projeto para uma comunidade e queria que eu fizesse esse projeto. Enfim, eu fui a São Paulo, eu consegui o projeto, para desenvolver o projeto, e eu precisava voltar para a apresentação, e ele falou comigo, olha, na verdade, nós somos uma associação, e para mim tudo bem, mas a associação tem que aprovar. Eu vou fazer uma reunião, vamos marcar uma data com a associação, porque é muita gente para aprovar, você precisa da aprovação de muita gente. Eu falei assim, tá ok, então vamos marcar, e marcou essa data. E eu viajei para São Paulo nessa data, e quando a reunião ia ser num clube, por volta de umas 11 horas da manhã, e eu lembro que eu levantei pela madrugada naquele dia, já um pouco, assim, bem ansioso e nervoso, né? Claro, era um grande projeto, e eu precisava conseguir estar diante de todas aquelas pessoas, sozinho ali, e vencer aquela aprovação, né? E eu orei, eu dobrei meus joelhos, eu estava sozinho num hotel, e eu orei a Deus e pedi que Ele estivesse naquele momento, se for da vontade dEle. Eu sempre pergunto se é da vontade de Deus. Senhor, se for da Tua vontade, que aconteça, que se não for, eu vou ficar feliz do mesmo jeito, porque eu sei, se não acontecer, é da Tua vontade, porque eu vou dar o meu melhor. Enfim, quando eu cheguei nesse local, eu falei assim, Giovanni, está todo mundo pronto. Eu falei assim, que bom, e vai ser em que sala, né? Você não vai ser na sala, vai ser aqui no clube, e o pessoal já está todo lá. Eu falei, então vamos entrar. Quando eu entrei num palco, e tinha 5.000 pessoas me aguardando. Meu Deus do céu, é muito cliente para dar opinião, né? Eu fiquei realmente assustado naquela hora. Por mais que eu tentei me controlar, eu falei assim, por que você não me falou que era tanta gente? Ele falou assim, mas faz a diferença você falar do que sabe para 3 pessoas ou falar para 5.000? Aí eu falei assim, não, então faça isso. Ele foi muito, muito sábio, assim, até na pergunta. E quando enfim, resumindo, eu apresentei, foi uma aprovação, fui aplaudido, foi ótimo, tudo deu certo, e eu fui almoçar. Quando foi no final do dia, ele me levou para o hotel que eu estava, que foi ali em São Paulo, e eu sei que ele me deixou num lugar que ele falou comigo assim, olha, nós estamos num horário em que o comércio fechou. Passa rápido por ali, porque logo depois o ambiente não fica muito bom. Vai direto para o hotel. Eu falei assim, não, está ok. E nisso que eu estou subindo, por essa rua, estava bem deserta, tinha 2 pessoas conversando. E eu parei para perguntar se eu estava na direção certa, informação que eu não conhecia o local. De uma pessoa, não lembro, mas de outra, era um senhor com cabelo bem branco, com uma pele bem morena. Eu lembro perfeitamente da fisionomia dele. E eu perguntei, quando eu cheguei perto, ele olhou para mim, sorriu, falou assim, e aí, deu tudo certo? Aí eu perguntei assim, mas o quê? Olá, com o pessoal, você não conversou comigo hoje de manhã? Aí eu falei assim, não conversei contigo, não tive com ninguém, mas tudo bem, mas deu tudo certo, não sei, deu tudo certo lá. Eu falei assim, eu te falei, ia dar tudo certo, você continua seguindo aqui, e apertou minha mão, assim, olha, eu te falei que ia dar tudo certo, mas vai rápido, pega aquela rua, a rua que você está procurando é a segunda à esquerda ali. E eu logo saí pensando assim, poxa, estranho. Pessoa doida, né? Pessoa, eu nunca vi, e de repente está falando comigo que eu não te falei que estava dando tudo certo,
assim, ó, estranho. Pô, a única pessoa que eu falei, Foi com Deus. eu olhei para trás e já não tinha mais ninguém. Uau. E já não tinha mais ninguém. Eu voltei, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Falei, puxa vida, por que eu não me liguei na hora? Mas depois eu fiquei pensando assim, pô, mas você... Perdi a oportunidade de Não, agarrar, beijar, cheirar. Eu tive a oportunidade de apertar a mão, Tô brincando. mas eu podia, certamente... Eu acho Se a que gente tivesse certeza, você abraçava, dava né? uma agarrada, né? Eu abraçava e certamente ia falar assim, olha, eu acho que não vou sair daqui. Mas foi por isso que eu não tive aquela lembrança no momento. Aquilo ali também não foi por minha conta. Mas eu lembrei logo uns passos à frente e quando eu voltei já não tinha mais ninguém. Então, assim, a gente vê que a cada dia Deus fala e Deus age de forma maravilhosa. Amém. E eu vejo que em cada momento da minha vida eu tive experiências maravilhosas com Deus. Amém. Ô, Giovanni, Amém. eu queria que você se dirigisse naquela câmera aí a quem está em casa e deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo, para aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Vou falar aqui de improviso, mas vou falar. Bom, eu não sei a quantas pessoas essa mensagem vai alcançar, mas seja você, o que estiver passando, o que estiver pensando, o que será de você, o que está acontecendo com você, ou o que aconteceu com você, saiba de uma coisa, Deus está sabendo de tudo, e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você pode pensar o que quiser, mas o que Ele tem é de melhor para você. Acredite nisso, tenha fé. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta, mas o que Deus tem para você é algo maravilhoso. É o que eu tenho para deixar para você. Amém. Eu queria pedir a Ângela para orar, Amém. agradecer a sua presença, que Deus te abençoe, continue honrando e continue fazendo com que essa mente renovada possa influenciar muitas pessoas ao seu redor. Ok, Ângela. obrigado. Amém. Foi muito maravilhoso esse tempo. Quero te incentivar, né? Agora que a gente vai orar, quero te incentivar depois você repassar para todas as pessoas que você conhece, porque um testemunho desse vai edificar a vida de muitas pessoas. Amém? Então segue o nosso canal, continua compartilhando esses vídeos, porque ajuda muito no propósito de Deus para a vida dessas pessoas, que às vezes a pessoa não está nem com esperança, e quando escuta uma mensagem dessa, de tanta esperança, de tanta ousadia e fé em Deus, vai transformar a vida de muita gente. Obrigada a vocês, muito obrigada, porque foi muito bom. agradeço. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do Giovanni, Senhor, por essa empresa, que eu tenho certeza que tem abençoado a vida de muitas pessoas, ó Pai. Senhor, abençoa a vida daqueles que estão em casa agora, que o Senhor possa cuidar da vida de cada um em casa, Senhor, que essa mensagem, Senhor, possa ir direto de encontro ao coração, às dúvidas, aos anseios, e que cada um possa perceber o quanto é amado, o quanto foi planejado por Deus, o quanto Deus quer fazer com que cada um tenhamos uma vida de sucesso na Tua presença, ó Pai. Abençoa a vida dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, obrigada por ter estado com a gente. Quero deixar uma palavra no seu coração que possa gerar uma certeza. Ela está no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Diz assim: porque sou eu quem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e de dar um futuro. Que você possa crer que, apesar de qualquer coisa que você possa estar passando, Deus tem um plano para você e esse plano é bom. Até semana que vem. Deus te abençoe. Um abraço bem apertado.